Fala galera, tudo bem? Dando uma sequência aqui no nosso conteúdo de Matemática 2, seguindo ali precisamente o que a gente viu na aula 7, ok? Galera, nessa aula a gente segue vendo o assunto de triângulos, só que aqui é focado em outros conteúdos, por exemplo, congruência de triângulos. Primeiro, vamos relembrar o que é congruência. É quando eu dizer que dois ou mais elementos são iguais, tem tudo igual. Todos os elementos que compõem aquele objeto que a gente está analisando, eles são congruentes se tudo for igual. No caso, na congruência de triângulo, seria o quê? A gente ter dois triângulos tendo todos os lados e todos os ângulos iguais. Só que para você descobrir se dois triângulos são ou não são congruentes, eu não preciso ter todas as informações. Basta, no caso, 3 elementos estando em uma ordem específica, isso já ocorre. Por exemplo, no caso LLL, quer dizer lado, lado, lado. Sempre que vocês verem um L é lado e um A é ângulo, ok? Então, voltando aqui, caso LLL. Se um triângulo tiver os 3 lados iguais, matou. Eles são congruentes. Consequentemente, todos os ângulos serão iguais. Certo? Próximo caso, o LAL, quer dizer lado, ângulo, lado. Se eu tiver a seguinte situação, eu tenho um lado congruente no triângulo, um ângulo congruente no triângulo e o outro lado congruente no triângulo, no caso eu tendo dois lados e o ângulo entre eles congruente, mesma coisa no outro lado, isso já é suficiente para eu dizer que os triângulos são congruentes, beleza? E no caso ala, quer dizer ângulo, lado, ângulo, se eu tenho a seguinte composição, um ângulo igual, um lado igual e um ângulo igual, já é o suficiente para dizer que os triângulos são congruentes. Aí diminuindo aqui minha cara rapidinho, eu tenho outro caso, que é o lado ângulo, e esse AO quer dizer ângulo oposto. O que isso ajuda a gente? Que se eu tiver um lado, um ângulo perto dele, e um outro ângulo que esteja oposto ao lado que a gente trabalhou, se tiver a mesma configuração, se for igual, no mesmo caso, para um outro triângulo, já é o que basta para o nosso triângulo ser congruente. Beleza? Então, a gente já viu todos os casos aqui de congruência, que são esses 4. Agora, o que a gente vai ver aqui é só algumas propriedadezinhas, que é, no primeiro, a base média de um triângulo. Base média vai ser o segmento que é paralelo à base desse triângulo, do que a gente está tomando como base. No caso aqui, minha base é BC, minha base média é MN. Essa base é paralela a BC e outro dado importante, ela está sendo ligada pelos pontos médios dos outros lados, dos outros dois lados. No caso aqui o M é ponto médio de AB e o N é ponto médio de AC. Se eu faço o segmento MN e ele é paralelo à base, eu consigo fazer a relação de que esse segmento MN, no caso a minha base média, ela é metade da minha base do triângulo. Beleza? Próximo agora. É a base média de um trapézio. Galera, mesma coisa. Você tem as duas bases do trapézio, AB e DC. Elas são bases paralelas. Se eu tenho, a partir de M, que é o ponto médio de AD, e de N, que é o ponto médio de BC, e eu consigo traçar nesses dois pontos um segmento MN, que é paralelo às minhas bases, esse cara é a minha base média, e ele tem como fórmula o quê? A soma da base menor com a base maior, dividido por 2. Beleza? Ou pode ler como a média aritmética das duas bases. E por último, eu tenho a mediana relativa à hipotenusa. Esse aqui vai ser relacionado a um caso específico, que é o que? Eu tenho um triângulo retângulo, beleza? E qual vai ser minha relação aqui? A mediana do meu triângulo, consequentemente, vai ser metade da minha base. Metade, no caso, da minha hipotenusa. Ok? Galera, repara que a gente demonstra isso usando circunferência, certo? E
medidas de raio. Por exemplo, se eu coloco um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, consequentemente a minha hipotenusa ela coincide com o diâmetro, ou seja, ela é 2 vezes o raio. Só que se eu traço a partir de O, que é o centro da circunferência, e ele está ali no centro do meu diâmetro e, consequentemente, no centro da minha hipotenusa. Eu traço de O no segmento até o vértice onde está meu ângulo reto. Esse cara também é um raio, beleza? Repara que esse raio ele é igual em qualquer ponto, em qualquer parte da minha circunferência. Logo, essa mediana, já que esse raio divide o diâmetro a partir do ponto O em 2 raios, eu posso dizer que esse cara, no caso a mediana, é igual a metade da minha hipotenusa, a metade do diâmetro. Ok? Então, galera, é isso. É o conteúdo da aula 7, beleza? Abraço!